Já aconteceu de você ser tão bom com alguém que, no fim das contas, acabou perdendo essa pessoa? Pare um instante para refletir sobre essa pergunta. Não responda ainda. Deixe que ela penetre na sua mente, porque o que virá a seguir vai sacudi-lo e tirá-lo da sua zona de conforto. E é exatamente disso que você precisa no momento. Existe uma armadilha silenciosa na qual milhões de homens tropeçam todos os dias, sem exceção. Uma cilada que ninguém lhe ensinou a reconhecer e evitar. É aquela que os filmes românticos exaltam como se fosse a maior das virtudes, aquela que a sua própria mãe lhe disse que era o caminho certo, mas que, na prática, age como um veneno de efeito lento em qualquer relação afetiva. O nome dessa armadilha é carência, e a maioria dos homens nem desconfia que está completamente enredado nela. Lembre-se da última vez em que você se apaixonou por alguém de verdade, daquela pessoa que vinha à sua mente assim que você abria os olhos pela manhã. O que você fez? Provavelmente, respondia às mensagens dela em questão de segundos, alterava toda a sua rotina só para vê-la, concordava com tudo o que ela dizia, mesmo quando sabia que ela estava equivocada, e inventava qualquer desculpa para estar por perto. E você jurava que estava agindo da forma correta, que ser tão prestativo, disponível e dedicado daquele jeito traria bons resultados. Só que não trouxe. E é aí que o problema começa de verdade. A psicologia humana segue uma lógica implacável, que não se comove com boas intenções. Pouco importa o tamanho do seu esforço ou as horas que você passou idealizando aquela pessoa. O que o cérebro dela capta, processa e transforma em atração ou indiferença é algo totalmente diferente. Quando você decifrar esse mecanismo e perceber como ele atua na vida real, vai olhar para trás e entender perfeitamente por que as coisas aconteceram exatamente como aconteceram. Há um filósofo do século XV que ninguém associaria, à primeira vista, a relacionamentos amorosos. Um homem que escreveu sobre príncipes, poder e a natureza humana com uma frieza que chocou a sua época, Nicolau Maquiavel. Contudo, o que ele escreveu sobre a condição humana, sobre o medo, o respeito e o desejo de controlar, desenha com uma precisão assustadora o que ocorre diariamente em milhões de conversas, encontros e namoros que esfriam sem que ninguém entenda o motivo. Maquiavel afirmava que os homens que dependem de súplicas e de uma submissão exagerada sempre acabam arruinados. Ele não estava, naquele momento, a falar de política, mas o princípio é o mesmo. A atração não é política, mas a psicologia que a move é idêntica. Pense comigo. Quando alguém lhe entrega tudo de mão beijada, sem que você tenha pedido, sem que você tenha merecido e sem qualquer esforço da sua parte, o que você sente? Gratidão, talvez, ou conforto, mas raramente admiração. Dificilmente aquele respeito profundo que faz com que a pessoa ocupe um lugar de destaque nos seus pensamentos. O valor humano funciona exatamente como o valor econômico. Por mais frio que pareça dizer isso, o cérebro não distingue esses dois mecanismos. O que é escasso é visto como precioso, o que é abundante demais é tratado como descartável. Quando um homem se torna onipresente, previsível, sempre acessível e maleável, a sua presença perde o significado. Não porque ele seja uma pessoa má ou indigna de afeto, mas porque o cérebro da outra pessoa, de forma inconsciente, arquivou aquele homem como alguém que não tem nada melhor para fazer, cujo tempo não tem valor e cuja presença não é uma escolha, mas uma necessidade. E a carência nunca gerou respeito na mente de ninguém. Não fui eu que inventei isso, são décadas de pesquisas em psicologia evolucionista apontando na mesma direção. Robert Cialdini, um dos psicólogos sociais mais influentes do século XX, passou anos a estudar os gatilhos do comportamento humano e um dos princípios mais poderosos que ele identificou foi justamente o da escassez.
O cérebro humano está programado para valorizar aquilo que parece difícil de obter. Isso não é um defeito, é um mecanismo de sobrevivência gravado no nosso sistema nervoso há centenas de milhares de anos. Mas existe algo que vai além da escassez e que poucas pessoas realmente compreendem. O verdadeiro problema do homem que tenta agradar a toda hora não é o facto de ele estar demasiado disponível. O problema real é que ele abriu mão de algo fundamental, algo que, depois de perdido, nenhuma dose de atenção ou carinho consegue recuperar. Ele renunciou a isso tão devagar, tão gradualmente, que nem ele próprio se deu conta. E esse algo é a sua própria identidade. Há um conceito que Maquiavel chamava de virtude. Não a virtude no sentido moral de bondade ou doçura, mas a virtude como força de caráter, como capacidade de agir, como uma presença que não pede licença para existir. Um homem com virtude tem um projeto, uma missão, algo que o preenche e o define muito além de qualquer relacionamento. E isso, por incrível que pareça, é o que o torna magnético. Agora vem a parte que ninguém quer escutar. Quando um homem transforma uma mulher no centro absoluto da sua existência, ele não está a dar amor a ela. Ele está a tirar sobre os ombros dela um peso que ela nunca pediu para carregar. A pressão de ser a única fonte de sentido na vida de outra pessoa é sufocante. O cérebro feminino, que é perfeitamente calibrado para farejar fraqueza e força, percebe isso na hora, não como um gesto romântico, mas como um sinal de alerta. A atração genuína, aquela que resiste ao tempo e cria aquela química inexplicável que todos nós já sentimos, nasce do respeito. E o respeito vem de um lugar muito específico, de um homem que sabe quem é, sabe o que quer e não está disposto a negociar isso por ninguém. Isso não significa ser cruel, indiferente ou criar uma máscara de gelo para se esconder atrás dela. Significa algo muito mais profundo e difícil: ter limites reais. Não aqueles limites que os homens apregoam aos quatro ventos e depois abandonam à primeira pressão, mas limites que são expressão natural de quem você é e do que você valoriza. Pense comigo. Quando alguém ultrapassa uma linha sua e você fica calado, o que essa pessoa aprende sobre você? Ela aprende que seus limites são negociáveis, que o seu conforto vem abaixo do dela e que ela pode dar um passo adiante na próxima vez. Não necessariamente por maldade, mas porque é assim que o ser humano aprende. Respondemos a consequências, e quando não há consequência nenhuma, o comportamento repete-se e intensifica-se. Maquiavel usava uma metáfora marcante quando falava de líderes. Ele dizia que o príncipe ideal deveria ser, ao mesmo tempo, a raposa e o leão. O leão não teme os lobos, impõe a sua presença e não se deixa arrastar. E a raposa não cai em armadilhas, pensa antes de agir e lê o cenário com inteligência antes de dar um passo. Nem força bruta, nem malandragem covarde, os dois juntos. No contexto das relações, isso traduz-se de forma muito exata: um homem emocionalmente maduro não reage por impulso quando algo o atinge. Ele não envia mensagens carregadas de ansiedade às 2 horas da madrugada, não faz cenas nem implora. Mas também não engole sapo indefinidamente por medo de conflito. Ele sabe a hora de agir, sabe como agir e tem a disciplina emocional para não deixar que os seus medos ditem as suas decisões. A independência emocional é talvez o conceito mais incompreendido de todos. Muita gente confunde isso com não sentir nada, com uma espécie de armadura impenetrável onde nada o afeta. Isso não é independência emocional, isso é dissociação, e é tão destrutivo quanto a carência extrema, só que para o lado oposto. A verdadeira independência emocional significa que você é capaz de sentir sem deixar que esses sentimentos comandem as suas atitudes. Significa que você pode amar alguém profundamente sem que esse afeto o torne refém das decisões do outro.
Significa que o seu bem-estar não depende da validação constante de ninguém. Significa que, se o relacionamento acabasse amanhã, você ainda teria uma vida que vale a pena ser vivida, um propósito que o faz saltar da cama de manhã e uma identidade que não é definida pelo facto de alguém o amar ou não. Preste muita atenção, a atração não se mantém com longas mensagens ou tapetes vermelhos. Ela mantém-se com presença, com a energia de alguém que está ali porque quer estar, e não porque precisa estar. Alguém que transborda e doa porque tem o que oferecer. E não por medo do que vai acontecer se não doar. Há um abismo de diferença entre essas duas coisas, e o cérebro humano capta isso sem o menor esforço, mesmo que nem sempre saiba explicar em palavras. Psicólogos da Universidade de Rochester fizeram uma experiência, monitorizando os padrões de comunicação de casais durante anos, e descobriram algo surpreendente. Os relacionamentos que funcionavam melhor a longo prazo não eram aqueles com maior volume de conversa, mas sim os que tinham a comunicação mais honesta, aqueles em que ambos se sentiam seguros para dizer o que realmente pensavam, mesmo quando era desconfortável, especialmente quando era desconfortável. Essa honestidade nua e crua exige uma coisa que raríssimas pessoas possuem: indiferença à rejeição. Não indiferença à pessoa, mas a rejeição, a capacidade de dizer o que pensa, sabendo que o outro pode não gostar, e aceitar essa possibilidade sem que isso destrua por dentro. Só consegue fazer isso quem não precisa da aprovação alheia para se sentir completo. Agora vem um pensamento incômodo, algo que talvez você tenha evitado encarar até hoje. E se a pessoa que mais sabotou os seus relacionamentos não foi nenhuma das suas ex? E se foi você mesmo? Não por você ser incapaz ou ter um defeito irreparável, mas porque ninguém lhe ensinou o que significa ter uma presença de verdade, uma presença que não pede desculpas por existir, que não se encolhe para caber no espacinho que o outro deixa. Nós aprendemos através de modelos, e os modelos que nos deram em filmes, novelas e músicas sempre insistiram na mesma tecla: entregue-se por inteiro, coloque o outro em primeiro lugar, sacrifique o que for preciso, e o amor vai recompensá-lo. É uma mensagem bonita, mas profundamente prejudicial. Não porque o amor não exija dedicação, mas porque a dedicação que constrói algo real não nasce do medo da perda, ela vem da abundância de quem tem tanto para oferecer que o ato de dar não custa nada. Essa é a grande diferença. O homem que oferece algo por medo sempre entrega demais e recebe de menos. O homem que oferece por força calibra naturalmente o equilíbrio e cria uma dinâmica onde a outra pessoa também sente vontade de se doar. Liderança é uma palavra tão desgastada que quase perdeu o sentido, mas no relacionamento ela não tem nada a ver com mandar ou controlar. Tem a ver com direção, com tomar decisões em vez de ficar sempre à espera que o outro decida, com assumir a responsabilidade pelo que acontece, em vez de se acomodar na posição confortável de apenas reagir. As mulheres não procuram homens para controlá-las, elas procuram homens em quem possam apoiar-se. E poder apoiar-se em alguém não significa que essa pessoa carrega tudo nas costas, significa que ela tem solidez suficiente para que estar perto pareça terreno firme, um lugar de onde é possível crescer, e não um lugar onde se tem que gerir a ansiedade do outro o tempo todo. Toda esta conversa leva-nos a um ponto inevitável, e ele é o mais difícil de todos. Para se tornar esse homem, o trabalho não começa no relacionamento, começa muito antes. Começa na forma como você lida consigo mesmo, em ser capaz de ficar sozinho sem que a solidão seja insuportável, em ter metas que importam para você, não importa se alguém a observar ou não, em tratar o seu próprio tempo como algo valioso e não como uma moeda que você atira fora assim que alguém estala os dedos. Identidade não é algo que você gasta saliva a dizer que tem. É algo que você constrói com atitudes repetidas ao longo do tempo. Cada vez que você cede quando não queria, cada vez que diz sim querendo dizer não,
Cada vez que engole quem você é para não incomodar os outros, você está a enviar um recado para si mesmo, está a dizer ao seu próprio cérebro que você não merece respeito. E o cérebro aprende. Mas ele também aprende o caminho inverso. Cada vez que você sustenta um limite, mesmo que seja desconfortável, cada vez que prioriza o seu próprio julgamento e age de acordo com quem você é e não com base no medo, você está a erguer uma fortaleza. Está a moldar o tipo de homem que não precisa implorar por atenção, que não precisa vigiar o comportamento de ninguém para se sentir seguro. E que entra em qualquer relação a partir da sua força, e não da sua falta. Quando você atinge esse nível, algo se transforma na sua chave interior. Não apenas a forma como os outros o veem, mas a maneira como você se olha no espelho muda por completo. E essa diferença, subtil mas absolutamente radical, é o que separa os homens que constroem conexões reais daqueles que vivem a repetir o mesmo ciclo sem entender o porquê. Isso não é magia, não é truque psicológico nem um joguinho de poder elaborado. É apenas a consequência natural de ser alguém de verdade, alguém que sabe quem é, que não tem medo de assumir isso e que entendeu que a maior atração que pode gerar nunca virá do que faz pelos outros, mas sim do que é para si mesmo.